Olá! Estamos de volta aqui, né, nesta segunda-feira, 7 de novembro de 2022, aqui na espera da greve. Cadê a greve geral? A greve geral dos bolsonaristas, a paralisação nos quartéis com meia dúzia de gatos pingados e a obstrução das estradas, a greve geral do comércio. Cadê? Cadê? Onde estão os bolsonaristas do Brasil, hein? Com essa abertura, eu já deixo aí a dica de qual é o meu assunto do dia. E também já faço aqui o meu agradecimento àqueles que continuam me prestigiando, me dando força, acompanhando o meu canal José Neumann e Pinto no YouTube, tá? Muito obrigado a todos vocês e vamos em frente, né? Além desse assunto, eu vou tratar aqui da cúpula do PT pressionando o Lula para nomear o Fernando Haddad, ministro da Economia, o meu artigo no Antagonista, pregando exatamente o contrário, que o Lula faça um governo de frente amplíssima, e o brilhante artigo do Miguel de Almeida, citando um Brasil diferente desse Brasil da violência que tentou se impor pelo golpe, através do Bolsonaro e seus bolsonaristas. Grande Miguel de Almeida, o nosso ventania, né? Vamos começar então pelo comentário sobre o fracasso, o monumental fracasso. Olha, foi uma derrota maior do que a derrota eleitoral, né? Porque primeiro falaram um tal de um argentino que descobriu, que pagou uma auditoria privada e descobriu erros graves, inclusive urnas com 0 voto para Bolsonaro. Descobriu-se que o argentino é um militante de direita, conhecido e reconhecido, autor de fake news. Eles tinham que descobrir na Argentina para fugir da vigilância do Tribunal Superior Eleitoral, do Alexandre de Moraes e do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, etc., né? Os gatos pingados que se reuniram na frente dos quartéis e ficaram esperando um balanço da auditoria que o Ministério da Defesa e as Forças Armadas fizeram na eleição. Babau, babau, babau. Os milicos estão quietinhos, como deveriam ficar os Bolsonaro, mas não, eles vão encher a nossa paciência dia e noite, vão continuar bancando as vivandeiras de bivaques, como dizia Humberto de Alencar Castelo Branco, o primeiro presidente do golpe militar de 64, que tanto Bolsonaro e os seus asseclas enaltecem, né? Vivandeiras eram senhoras que acompanhavam as tropas em deslocamento, nas guerras, nos movimentos, etc., para atender os soldados, seja com comida, seja com carinhos, né, digamos assim, carinhos profissionais. Né? São carinhosos profissionais. Essa turma, o Castelo Branco que falou isso, hein? Bivac é acampamento militar, né? Um sinônimo aí de caserna, né? Mas a Thaís Oyama, que conhece muito bem o Bolsonaro, foi editora da Veja, escreveu um artigo no UOL, ela é colunista do UOL, e eu resolvi até adotar o olho do artigo dela. A essa altura, sem qualquer registro de paralisação relevante no país, é possível dizer que a tal greve geral, convocada por bolsonaristas, fracassou. Eu continuo recebendo xingamentos nos comentários dos meus comentários e mais exaltações à liberdade pregados por antigos liberais que viraram de repente fascistoides que têm seus grupos, alguns inclusive com acesso ao meu celular, né? E eu lamento muito, eu fico vendo as coisas mais absurdas, inclusive compraram todas essas mentiras que eu te falei aí no começo, né?
Mas também tem notícia ruim do outro lado. A manchete do Globo durante toda essa tarde é que a cúpula do PT pressiona Lula a escolher Fernando Haddad como ministro da Fazenda, de olho no sucessor em 2026. Fernando Haddad é uma furada. Se candidatou como fantasma, como poste do Lula, e levou uma surra. Tendo sido o pior prefeito da história de São Paulo, sempre perde na capital, na grande São Paulo, e agora perdeu no estado todo. Levou uma surra de um cara que nem paulista é, o Carioca, né? O Carioca, que era Milico, que era ministro, o Tarcísio de Freitas, que foi ministro, não do Bolsonaro, mas foi ministro do Temer, e foi mantido pelo Bolsonaro, e agora virou um bolsonarista, só Deus sabe até quando, né? Era Temer, virou Bolsonaro, mas derrotou o Fernando Haddad. Se a carta que o PT tem na manga para a sucessão de 2026 ao Fernando Haddad, o PT realmente não prestou atenção na realidade dos votos. A realidade dos votos está descrita no artigo que eu escrevi, na minha coluna no Antagonista, que foi publicada no domingo, dia 6, que se chama Da Terceira Via à Frente Amplíssima. Nesse artigo eu mostro que a terceira via fracassou por excesso de empáfia, de orgulho, né, das elites políticas dirigentes nacionais. E foi tentada, e deu certo, uma frente ampla em torno da salvação da democracia. A democracia foi salva com a eleição do Lula, mas é preciso que o Lula governe com essa frente ampla. E eu digo mais, com uma frente amplíssima, não apenas com concursos que devem ser mantidos, como o da Simone Tebet, do MDB, como a Marina Silva, na área ecológica, que já está indo para o Egito, né, junto com Lula. Segundo o Bolsonaro, Lula está usurpando a presidência, indo para o Egito, ele foi convidado. E o Bolsonaro, como todo mundo sabe, é inimigo da ecologia. Então, né, fazer o quê? Né? Mas, além desses, o Fernando Henrique Cardoso, o Michel Temer, os economistas do Plano Real, o Miguel Reale Júnior, autor do impeachment da Dilma, e que votou no PT. O Miguel Reale Júnior é um líder daquela famosa carta às brasileiras e aos brasileiros, que comemorou o aniversário da carta que foi proclamada lá na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, agora em homenagem ao Godofredo da Silva Telles, que enfrentou a ditadura com uma carta similar, né? Então eu digo que é preciso haver uma frente amplíssima, com essa gente toda que eu citei, os economistas do Plano Real, o Henrique Meirelles, todos que aderiram ao Lula e os que ainda podem aderir. O Gilberto Kassab, eu cito no artigo, o João Dória, que não apoiou ninguém porque sempre se manteve firme contra Lula, o João Dória, mas não, o PT parece até que está disposto a voltar ao bolsolulismo. Quando eu denunciei as jogadas do PT e do Bolsonaro contra o Moro e o combate à corrupção, né, para livrar a cara do Lula, porque o Lula era o único adversário que o Bolsonaro via como um possível contendor de peso, né? Vai ser bolsolulismo, como foi até a hora da eleição, no segundo turno, ou vai ser frente amplíssima, como eu preguei, né, neste meu artigo? Vamos esperar para ver, né? Eu estou aqui vigilante, viu? Não vai pensar que eu vou ficar aqui fazendo o jogo do contente, não, viu? Eu faço o jogo contente assim. Quando eu vejo, por exemplo, um artigo, como o artigo que o meu amigo Miguel de Almeida publicou no Globo, nesta segunda-feira, dia 7. O artigo chama O Brasil pós-Goiabeira. Só por aí você já vê a piada com a goiabeira, na qual a Damares Alves, grande representante do bolsonarismo, conversava com Jesus Cristo em pessoa, né?
O Miguel termina o seu artigo dizendo que aproveitou que Bolsonaro se encontrava debaixo da cama para não entregar a faixa presidencial e, como ele disse, mergulhei em folias de aprendiz, invejáveis memórias do doce poeta Geraldo Carneiro. Geraldinho Carneiro é filho do Geraldo Carneiro, que foi secretário do Juscelino Kubitschek, que é primo da minha amiga Sandra Carneiro Lins, mulher do grande poeta baiano Antônio Lins. Pois é, o Miguel de Almeida, que o nosso amigo comum, Elomar Figueira de Melo, grande menestrel, chama de Miguel Ventania, escreveu: para quem vive nos bloqueios das estradas e no WhatsApp, Geraldo é também autor de canções em parceria com Astor Piazzolla, Egberto Gismonti e Francis Haim, 3 gênios. Teve ainda a sorte de viver ao lado de deuses, como Paulo Mendes Campos e Tom Jobim, e de compartilhar vários segredos de Vinícius de Moraes. Seu livro traz de volta o Brasil civilizado, carinhoso e tolerante que se busca no pós-goiabeira. E com o retorno do humor, porque afinal a missa de 7º dia merece ser oficiada pelo Padre Kelmo. O fecho é sensacional, não é? Pois é, mas hoje também nós tivemos algumas notícias fora da política, né? A principal delas é que o Tite convocou a seleção. E o Tite não escapa da panelinha. O Tite é o rei da panelinha. Convocou Dani Alves. Dani Alves, pelo amor de Deus, Dani Alves. Dani Alves deve estar a essa altura querendo disputar um campeonato de casados e solteiros. Mas ele poderia ter, não temos um lateral direito. Marcos Rocha, que joga no Palmeiras, avisam ao Tite que o campeão brasileiro não é o Corinthians, como ele foi já uma vez. É o Palmeiras. E só tem um palmeirense na seleção de Tite. É o terceiro goleiro, que é um belo goleiro, aliás, um excelente goleiro, né? Mas não tem mais ninguém. Ele podia repetir o Feola e levar o Pelé, que é o Hendrick agora, né? Que está brilhando aí no Palmeiras com 16 anos de idade, né? Mas ele leva Dani Alves, ele está apostando ali numa Copa geriátrica, né? E ele diz que a seleção dele é favorita para a Copa do Catar, né? É o caso de se dizer: ô Tite, vai te catar. Escuta, digamos que convocasse o Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, meus queridos amigos, foi o maior garçom, o maior assistente do Campeonato Brasileiro. Ele jogava na lateral no Fluminense, mas no Palmeiras ele joga de meio de campo. Podia ter entrado, por exemplo, na ponta, onde ele joga atualmente no Palmeiras, no lugar de Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli fez 5 gols nesta temporada e está na seleção de Tite. Agora, Gabriel, xará dele, Barbosa, que fez gols nas 3 últimas finais da Libertadores da América, que o Tite não sabe também que existe essa Copa, nem que existe ele levou lá o Pedro e o Everton Ribeiro do Flamengo, mas não leva o Gabriel Barbosa e leva Gabriel Martinelli. Ô Tite, será que você não se enganou de sobrenome? Pelo amor de Deus. Olha, por falar nisso, a arbitragem que vai para a Copa é indigente, né? Indigente. O juiz, tal de Wilton, sei lá, de Goiás, um juiz de futebol goiano, hein? O juiz que vai para a Copa não marcou, nem o VAR viu a falta que o jogador do Vasco fez no goleiro do Ituano, lá em Itu, antes do pênalti que levou à expulsão do jogador do Ituano e o gol com o qual o Vasco subiu. Eu sou Flamengo, não sou Vasco, mas eu sou defensor do Vasco no primeiro grupo, no grupo A. No Brasil, o Vasco é um time que tem história. O Ituano, apesar de ter sido o clube do nosso auxiliar do Tite na seleção, o Juninho Paulista, ainda precisa suar um pouco. Agora, o juiz que vai para a Copa não dá aquela falta. E depois,
os comentaristas de arbitragem, alguns deles, o juiz acertou porque era o seguinte, se a bola tivesse entrado, aí marcaria a falta, porque fazia parte do lance do gol, mas a bola foi defendida com a mão pelo zagueiro, então foi pênalti e... Hoje, escuta, eu vejo futebol desde os meus 12, 13 anos, e eu sempre ouvi falar que a jogada anterior é a que vale. Será que aquele imbecil que vai para a Copa não sabe disso? Isso é a arbitragem da FIFA, a arbitragem do Tita, a arbitragem que leva para o Catar Dani Alves. Tem também notícia funerária. O Guilherme de Paula teve um infarto, agora é pastor, e é o assassino da Gabriela Pérez, a filha de Glória Pérez, e morreu em plena liberdade, com 50 e poucos anos, sem nunca ter cumpriu 6 anos de prisão por um crime bárbaro daquele, não sei quantas facadas. Do mesmo jeito do Bruno, ex-goleiro do Flamengo, que também foi bárbaro e também gozou dessas... Daniela Pérez, não é Gabriela, desculpe. Desculpe, mais esse erro aqui que eu cometo com a memória da moça que é filha da Glória, né? Mas eu quero também, antes de encerrar, aconselhar você e convidar você para assistir o Neumann Entrevista de sábado passado, que está sensacional. Nele, o acadêmico da Academia Brasileira de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Joaquim Falcão, prevê que será mais importante indicar um ministro para o Supremo Tribunal Federal do que um ministro para a esplanada dos ministérios. É um recado interessante o dele, ele conhece o assunto, maior especialista em Supremo Tribunal Federal do Brasil. E no dia seguinte, no domingo, eu fiz um 2 dedos de prosa com o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia apoiou o Bolsonaro, perdeu, não foi para o segundo turno, perdeu para o candidato bolsonarista, teve menos votos do que o candidato do PT, mas teve uma atitude decente quando mandou a polícia reprimir os vagabundos que, encostados em caminhoneiros, obstruíram várias estradas do Brasil. E a eles eu lanço um grande apelo. Não sejam vivandeiras de bivaques. Vai trabalhar, cambada de vagabundo! Vai trabalhar que o Brasil precisa de suor e não de lágrimas. Bom, estou indo embora, direto ao assunto. Em té.